professor de Geografia, História e Atualidades. Vou começar com vocês agora um material, tá? Um trabalho de vídeos para o vestibular, para Enem, que espero que possa te ajudar a entender melhor essa matéria, ok? Essa é a parte de Geografia Física, tá? Nós vamos trabalhar aí 4 vídeos, tá? Em média de 20 minutos cada um, e essa parte é importante porque vamos trabalhar com a geografia física, que é dividida em formação de relevo, tá? Climas do mundo Brasil, biomas do mundo Brasil e hidrografia também. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, o planeta Terra começa com 4,5 bilhões de anos atrás. Essa massa, tá, cósmica deu origem ao nosso planeta e deu origem também a 3 camadas da Terra. A camada externa, chamada litosfera ou crosta terrestre, a camada do meio, chamada manto ou mesosfera, e o núcleo, também chamado de barisfera. Essa estrutura levou 4,6 bilhões de anos. E a camada externa da Terra, chamada litosfera, ela mostrou-se que ela não é única, ela não é inteiriça, ela é dividida em placas tectônicas, enormes blocos de terra, enormes blocos de rocha boiando no magma. Por falar nisso, a litosfera é a parte sólida, mas o manto e o núcleo, ela é toda composta de magma, material pastoso ou lava vulcânica, ok? Essas placas tectônicas, elas não estão paradas, elas se movimentam. Perceba pela setinha que está aqui no slide 2, que as placas tectônicas, elas se movimentam de acordo com o magma. Magma é o agente que vai atuar nessas placas tectônicas. Percebemos no slide 3 que havia um único continente, há milhões de anos atrás, chamado de Pangeia. Pan, todo, Geia, terras. Então, todas as terras emersas formavam um único continente. Esse gigantesco continente dividiu em 2 partes, surgindo a Laurásia e a Gondwana. Tá? Laurásia e a Gondwana. A Laurásia deu origem à América do Norte, tá? E também à Europa e à Ásia. Já a Gondwana deu origem à América do Sul, à África, à Índia, à Austrália, à Antártida, tá? Que são as grandes placas do planeta. E continuaram se movimentando e formaram os continentes que nós encontramos hoje. Essas placas tectônicas, elas têm 3 movimentos básicos: o transformante, o convergente e o divergente. O transformante é o movimento lateral das placas, tá? Ocasionando terremotos e vulcanismo. As convergentes é o movimento de choque das placas, tá? Aonde também dá origem a vulcanismo e terremoto. Já o movimento divergente é o afastamento das placas. Não há terremotos, mas há formação de dorsais, que pode ter atividade vulcânica nessa região. Tudo bem? Perceba aqui, nesse mapa que nós vimos no slide anterior, o Brasil está no meio da placa sul-americana. Então, nosso país estava nas partes mais antigas do mundo, lá no meio da Pangeia, há milhões de anos atrás. Por isso, o nosso histórico de estarmos no centro da placa, estarmos no meio da placa tectônica sul-americana. Logo, nós não temos nem vulcanismo, nem terremotos em nosso território. Todo o planeta, todos os continentes, todas as placas têm 3 formas ou estruturas de relevo: escudos cristalinos, bacias sedimentares, dobramentos modernos. Dobramentos modernos só é encontrado na borda das placas. Somente na borda teremos dobramentos modernos. O restante você encontra em qualquer parte do planeta. Então o Brasil tem somente escudos cristalinos
e bacias sedimentares, isso dando um caráter extremamente ativo no nosso relevo. Então, vamos ver em outro slide que os escudos cristalinos dão origem às jazidas minerais. Então, todo escudo cristalino tem reservas de minerais metálicos. Já as bacias sedimentares vão dar origem aos combustíveis fósseis, combustíveis originários em rochas sedimentares, petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto betuminoso. São combustíveis fósseis, são fontes de energia não renováveis. Outra coisa interessante é que existe uma idade do planeta, que nós chamamos de eras geológicas. 4 são as eras: pré-cambriano, paleozoica, mesozoica, cenozoica. Cada era é dividida em período. Então você sempre analisa de baixo para cima. De baixo mais antiga, de cima mais nova. Então a era mais antiga é a pré-cambriana, antes do cambriano. Ela é dividida em dois períodos importantes: pré-cambriano arqueozoico, que tem a formação dos escudos cristalinos, e o pré-cambriano proterozoico, onde tem a formação das primeiras vidas unicelulares do planeta. Ok? O Paleozoico é subdividido em 6 períodos: Permiano, Carbonífero, Devoniano, Seluviano, Ordoviciano e Cambriano. Não é para decorar isso tudo, pessoal, é só entender. Cada um deles teve um principal evento que vai marcar esse período, ok? Já a era Mesozoica é dividida em 3 períodos: Cretáceo, Jurássico e Triássico. Claro que é conhecido como a era da extinção dos dinossauros, os grandes répteis que habitavam o nosso planeta. E a era Cenozoica, também, que é mais recente, é dividida em 2 períodos: Cenozoico terciário, Cenozoico quaternário, onde no terciário você tem a formação dos continentes que nós conhecemos hoje, tá? E dos animais que habitam hoje o planeta. E o quaternário, você tem o surgimento do ser humano, tá? Do Homo sapiens sapiens, que veio num processo de evolução, processo evolutivo. Tudo bem até aí, pessoal? Então, o primeiro slide, o primeiro vídeo é assim, tá? Cheio de informações de geografia física. A nível de Brasil, existem 3 formações básicas: planaltos, planícies e depressões. Então você vai ver que esse mapa, que está no slide 5, ele mostra o Brasil hoje, de acordo com o Jurandir Ross, o professor que catalogou e analisou cada parte do Brasil. Perceba que os planaltos serão encontrados em maciços antigos, as planícies serão encontradas em bacias sedimentares, e entre os planaltos e as planícies encontraremos depressões, que são formações, tá, no Brasil, depressões relativas, tá, que podem estar a nível das planícies ou um pouquinho acima das planícies, mas está entre formações elevadas, ok? Então isso vai marcar o relevo brasileiro. Então é um relevo antigo, relevo desgastado e bastante erodido. Por falar em erosão, existem 2 conjuntos de agentes que atuam no relevo: os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos, eles são chamados de endógenos, prefixo endo, dentro da Terra. Os agentes externos são chamados de exógenos ou externos. Os agentes internos, todos eles são influenciados pela ação do magma. O magma é o agente que atua no terremoto, no vulcanismo e no tectonismo, ok? Inclusive, esse tectonismo é que faz aqueles 3 movimentos das placas tectônicas: movimento convergente, divergente e transcorrente ou transformante. Beleza? Os agentes externos, eles vão praticar a erosão do relevo. Eles vão praticar o desgaste do relevo, tá? É o agente provocado pelas chuvas, pelos rios, pelos ventos,
pelo gelo, pelas marés. E cada um deles vai ter um nome específico. Pelas chuvas, pluvial. Pelos rios, fluvial. Pelos ventos, eólico. Pelos mares ou oceanos, marítimo. Tá? Pelo gelo, tá? Glacial. São agentes que transformam o relevo na superfície. Ok, pessoal? Quando você entra, tá, na parte de climatologia, é o estudo dos climas, temos que entender que o planeta Terra, tá, ele tem faixas horizontais com a mesma temperatura, com o mesmo clima. Tá? Então, na linha do Equador, o clima é equatorial, muito quente e muito úmido. Tá? Entre os trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, clima tropical, também muito quente e bastante úmido, ok? Acima do trópico e abaixo do trópico, o clima temperado, tem um cadinho de cada atuando nessa região. Nem é muito frio no inverno, nem é muito quente no verão, clima temperado. Acima do temperado e antes do polar, clima frio ou subpolar, tá? Então já tem bastante temperaturas baixas nessa região. E nos polos, coberto de neve o ano inteiro, é um clima muito frio. Dentro disso aí você tem os climas desérticos, que são típicas áreas influenciadas por fatores que vão criar desertos. Tem desertos quentes e desertos gelados, ok? No Brasil, por nós estarmos praticamente entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, o Brasil é tipicamente clima tropical. Tá? O clima quente, muito chuvoso, que vai influenciar o Brasil todo. E nisso você tem, tá, importantes climas no Brasil. Tá? Você tem um clima tropical semiárido no sertão, você tem um clima tropical de altitude nas regiões serranas do sudeste, você tem um clima tropical litorâneo muito úmido que pega o litoral Brasil todinho. Temos o clima tropical típico no interior do Brasil, na região centro-oeste, e temos o clima subtropical na região sul do Brasil, que está abaixo do trópico de Capricórnio. Vocês estão vendo aqui no slide 8, tá, que as faixas são horizontais de clima. Tá? E todo o clima tem uma vegetação. Se o clima é muito úmido e muito quente, a vegetação é bem fechada. Se o clima é muito quente, mas é pouco úmido, a vegetação vai ficando mais aberta, vai ficando menos vegetais. Se o clima é frio, tá, e é úmido, você começa a ter também ainda uma diminuição da vegetação. Agora, se o clima é frio e seco, aí a vegetação é bem rala mesmo desse contexto. Então você percebe que as florestas elas estão concentradas na faixa entre os trópicos. Floresta amazônica, floresta africana, floresta na Indonésia, tá certo? São características típicas de cada um. E cada formação de relevo e cada formação de vegetação é de acordo com o clima. Como se chamam essas vegetações? Biomas. Então, os biomas são as vegetações, são as hidrografias, são os rios, tá certo? São os solos que vão criar esses biomas. Então, os maiores biomas do mundo, pegando do polo para baixo, você tem a tundra no clima polar, que são vegetações de musgos e líquens típicas dessa região. Você tem a taiga ou floresta boreal, que são aquelas florestas cobertas de neve o ano inteiro, tá? Principalmente de pinheiros, carvalhos, sequoias. Você tem as florestas temperadas, do clima temperado, que já ocuparam a Europa, já ocuparam os Estados Unidos e foram devastadas, tá certo? Formadas por pinheiros e árvores típicas de clima frio. Você tem os campos de gramíneas, também chamados de pradarias, tá? Ou campos limpos no Brasil, vegetação rasteira. Você tem as florestas tropicais, que no Brasil é chamada de Mata Atlântica. Você tem as savanas tropicais, que as savanas são os cerrados aqui no Brasil. Savana e cerrado têm as mesmas características. E as regiões desérticas,
que são formadas por vegetações espinhentas, chamadas de xerófitas, tá? Vegetações espinhentas. Você percebe que cada área, cada bioma é correspondente ao seu tipo de clima. E no Brasil, os biomas também de acordo com o clima. Clima amazônico, floresta amazônica, região norte do Brasil. Clima tropical típico, cerrado, região centro-oeste do Brasil. Tá? Clima tropical litorâneo, floresta tropical, mata atlântica ou mares de morros. Também tem esse nome típico no Brasil. Caatinga, clima semiárido, sertão nordestino. Clima subtropical, floresta de araucária ou mata dos pinhais, no sul do Brasil. E pradarias, vegetação rasteira, principalmente na região dos Pampas, sul do Brasil também vai ser marcante. Ok, pessoal? Vocês precisam, claro, de leitura, precisam colocar isso no caderno, tá? Essas informações, organizar essas informações, tá certo? Tem muitos videoaulas bons na internet, você pode aproveitar em 0800, você tem anotações, tá? Pelo menos na parte de geografia, essas informações são muito importantes para se fazer uma boa prova de Enem de vestibular. E no slide 11, o último tema de geografia física é hidrografia, tá? Ou hidrosfera. Hidrosfera é a concentração de água no planeta. Então, o planeta Terra deveria se chamar planeta Água, tá? Porque 70% da Terra é água. Então, 30% é terra, tá? 70% é água. Desses 70%, 97,5% é água salgada. Acredita nisso? 97,5% dos 70% é água salgada. Sobrou então 2,5% de água não salgada, ou água doce. Desses 2,5%, 68,9% estão nas calotas polares, estão congeladas. Acredita nisso? E sobram apenas 31,10%, aqueles 2,5%, que são água doce líquida. Olha só. Desses 31,10%, apenas 4% são superficiais, porque 96% estão submersas, estão subterrâneas, estão em aquíferos, estão em lençóis freáticos. Então, a situação da água doce no planeta Terra é um negócio muito sério. Tá? Apenas 4% de 31,10%, tá? De 2,5%, de 70% é que tem água na superfície. E o Brasil é um país privilegiado. Por quê? Esse mapa da sua direita aí são as principais bacias hidrográficas do Brasil. Bacia hidrográfica é a reunião do rio principal, seus afluentes, formando uma bacia hidrográfica. Nós temos bacias primárias, como a Amazônica, a Tocantins-Araguaia, a do São Francisco, a do Paraná, a do Paraguai e a do Uruguai. E temos bacias secundárias, como do Atlântico Ocidental, do Atlântico Oriental, do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul. Então percebam que são muitos rios que banham o Brasil. Tá? Além disso, você tem no nosso último slide também grandes reservatórios de água no subsolo, que nós chamamos de aquíferos. Aquíferos. É como se fossem enormes cisternas no subsolo. A maior de todas é o aquífero Guarani, que é na região centro-sul e outros países da América do Sul, e o aquífero Alter do Chão, ou da Grande Amazônia, na Amazônia. Os dois concentram muita água no subsolo, importantíssimo para o ser humano. E temos o finalzinho, o ciclo da água, que é o processo de transformação da água. Tá? Ela evapora, ela condensa-se, ela precipita-se e se infiltra. Então, evaporação, condensação, precipitação e infiltração. Beleza, pessoal? Um vídeo rápido. Espero que vocês possam aproveitar o máximo possível esse material. É um material de ajuda, é o primeiro vídeo de 4. Tá? Eu sou o professor Márcio de Jesus, tá? Professor de Geografia, História e Atualidades, Márcio de Jesus, que tem o carinho de fazer esse material para vocês, para as provas de Enem e de UERJ e outros vestibulares também. Tá bom, pessoal? Possam fazer anotações, possam pesquisar,
e que vocês também possam entender toda essa dinâmica da geografia física. Tá? Um abraço a todos e assistem também os outros vídeos que eu coloquei para vocês.